Pronto, já estamos sendo gravados. Bom dia, gente. Estamos aqui mais uma vez, tá? Começando a nossa discussão. Bom, estamos com 10 pessoas na sala. O grupo que vai apresentar já está aqui, está presente. Ahn, eu acho que tá faltando só a Renata. Renata. Hum. O que vocês estão achando? Vocês estão aproveitando as discussões? Tem algum feedback de vocês? Vocês querem sugerir alguma coisa, mudar alguma coisa? Ou a gente pode continuar do jeito que a gente está trabalhando? Não, pode, Então, pode falar, profeta. não, pode falar. Desculpa. Não, só ia falar que eu tava gostando da forma como tá sendo tomada a disciplina. Não acho que tem alguma sugestão para modificar Mudanças. como ela tá. Aham. Ok. Mas se vocês tiverem a qualquer momento, vocês podem fazer a sugestão, tá? Ou de um tema ou alguma coisa, podem sugerir. Certinho. A gente vai começar então. Então vamos lá, podem começar. Não, não vai esperar a Renata? É porque tem a questão do horário, profeta. Qualquer Ah, coisa, se ela não tranquilo, conseguir entrar, eu apresento a parte dela. Pois tranquilo. é, eu não sei, pode ser que tenha acontecido algum problema, né? Então a gente começa, quando ela entrar, ela apresenta. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, bom dia, né? Eu sou o Gerocílio, certo? Sou doutorando aí do PPGCS. Nosso grupo sou eu, Edmilson Profeta e Renata Leite, né? Hoje nós vamos discutir um pouco o artigo, dando um foco na metodologia, como proposto. O estudo de corte, pelo menos para mim, é algo muito bom e até de discutir, porque foi tema do meu mestrado e é tema do doutorado, então é bem importante esse conteúdo para mim. O estudo que nós vamos discutir um pouco, esse é um estudo nacional, tá? Foi feito pela equipe da USP, um estudo multicêntrico, né, que utilizou dados de uma corte, e é sobre o consumo de café e o risco de hipertensão, né, uma análise prospectiva numa corte de estudo, né, num projeto maior. Ele foi publicado, né, no ano de 2020 pela Clinical Nutrition, que é uma revista de um fator de impacto de 7,6, e a CAPS A1 no Medicina 1, certo? Para a gente introduzir, né, de forma bem tranquila, o café, né, até um estudo feito por brasileiros, não só no Brasil, é uma paixão nacional. Né? Então, a gente sabe que o consumo de café ele é muito grande no nosso país, né? E também a nível mundial também. E a gente também tem aquele contato, né, de hipertensão ser uma doença com uma alta mortalidade, porque aumenta risco cardiovascular, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de acidente vascular cerebral. Então, além de insuficiência cardíaca, diversas outras doenças. Então, é um impacto muito grande, certo? A gente sabe que hoje nós temos estudos controversos e inconsistentes sobre o café e a hipertensão. Os estudos são controversos, alguns falam do café, pensando muito mais no seu mecanismo de ação, de agir em receptores nicotínicos e tudo mais, está associado, tem essa associação com vasoconstrição e aí, consequentemente, você ter uma hipertensão, né, associada ao aumento de cortisol e tudo mais. Mas também há estudos de diminuição de TNF-alfa e L6, que aí, consequentemente, o café traria um benefício aí a nível pressórico. E isso na literatura, tem outras meta-análises que trazem isso até com efeito dose e tudo mais, que é o que a gente vai delinear ao longo do estudo. Então, a gente traz aí a hipótese, a pergunta, né, será que o café pode ter uma ação na pressão, tanto diminuindo ou aumentando? E esse estudo até com o intuito de, será que a gente vai propor o café para ele entrar na diretriz de hipertensão? A nossa última diretriz de hipertensão, ela fala o quê? Que o café
que não se abuse do café, porque ele tem o potencial de aumentar a pressão. Então, esse estudo pode até mudar orientações dietéticas e em saúde pública, né, que é o nosso grande desejo dos estudos. Então, como o diretor falou, esse trabalho é um trabalho de coorte. Então, o coorte é um estudo observacional em que nós temos indivíduos que estão sendo expostos, são selecionados de acordo com uma exposição. Eles são acompanhados por um tempo para avaliar a incidência de uma doença nesses indivíduos que foram expostos. Então, no nosso caso, nós temos os indivíduos cuja exposição ao consumo ao café, que estão sendo acompanhados por um determinado tempo para avaliar a incidência de hipertensão dentro desse grupo. Pode passar. Esse estudo ele foi realizado aqui no Brasil pelo Grupo de Estudo Longitudinal Brasileiro de Saúde Adulta, o ELSA Brasil. Os indivíduos utilizados eles foram empregados que fazem parte dos centros que pertencem a esse grupo de pesquisa. Os critérios de exclusão desses indivíduos eles foram o de gravidez para aquelas pessoas que apresentaram gravidez 4 meses antes do início da pesquisa, a recusa em participar da pesquisa, além de indivíduos que eram empregados desse centro, mas que não tinham a intenção de trabalhar no centro ao longo do decorrer da pesquisa, pessoas com comprometimento de comunicação ou cognitivo severo, além de pessoas hipertensas e pessoas que moravam longe dos centros de pesquisa. A idade dos indivíduos utilizados nessas pesquisas elas foram de 34 a 74 anos, e os centros onde foram realizadas as pesquisas estavam localizados na cidade de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. O período de recrutamento ele aconteceu de agosto de 2008 a dezembro de 2010, e esses indivíduos eles foram acompanhados anualmente ao longo de 4 anos. O estudo ele foi realizado inicialmente através de questionários. Primeiro foi feito um questionário para caracterizar esse grupo que estava sendo estudado com as características demográficas e histórico de saúde. Então foi avaliado questões de raça, idade, sexo, renda desse grupo, educação, etc., além do histórico de saúde, para ver se esses indivíduos já apresentavam ou não algum tipo de doença ou comorbidade. O segundo estudo, o segundo questionário, ele é um questionário para avaliar o consumo do café. Nesse caso, a intenção do questionário era avaliar a frequência com que esses indivíduos tomavam o café e o quanto de café era consumido por esses indivíduos, se 1, 2, 3 ou 4 xícaras de café. E também foi feito um questionário para avaliar outras variáveis, como o tabagismo, alcoolismo e o sedentarismo. Em relação ao questionário de características sociodemográficas e o histórico de saúde, ele foi realizado novamente após um período de aproximadamente 4 anos. Pode passar. Além disso, foi avaliada a pressão arterial desses indivíduos, considerando a pressão sistólica de 140 mg de mercúrio e a diastólica de 90 mg de mercúrio. E também foi feita uma avaliação laboratorial, perdão o erro aqui de avaliação física, mas eles fizeram uma avaliação laboratorial onde foi coletada uma amostra de sangue desses indivíduos e foi analisado triglicerídeos, glicose e o colesterol. Então, inicialmente, esse estudo ele tinha a participação de 15.105 indivíduos. Após o primeiro follow-up, foram perdidos 1.091 indivíduos, ou por não comparecerem ao primeiro follow-up, ou por causa de morte, tendo assim 14.014 indivíduos. Desses 14.014, 13 foram perdidos por não apresentar nenhum tipo de informação quanto ao consumo de café. 5.115 foram retirados por já apresentarem hipertensão no início do estudo. 32 foram retirados por já terem tido um infarto de miocárdio. 48 por terem tido um AVC
e 26 por terem feito algum tipo de cirurgia cardíaca, restando assim, no total, no integral do estudo, 8.780 indivíduos. As análises estatísticas foram feitas através do software Stata, e os dados eles foram representados em mediana e intervalo interquartil. O teste de Q quadrado ele foi utilizado para avaliar a diferença entre o consumo de café, enquanto o teste de Krull-Coase foi utilizado para avaliar as variáveis contínuas do estudo. Além disso, eles fizeram a regressão de Poisson para avaliar a relação entre o consumo de café e hipertensão, assim como as outras variáveis como alcoolismo e o, o tabagismo em relação à hipertensão. Pode passar. Renata? Oi, desculpa. Eu espero que a internet não dê trabalho. Bom, eu fiquei com a parte de resultados e eu trouxe exatamente como estava no artigo, porque minha intenção era a gente discutir também qualidade de artigo em relação a isso, né? Como que, na minha opinião, pelo menos um artigo bem feito, ele traria os resultados de forma rápida e clara. Então, na parte de resultados, ele chama atenção para a mediana de idade, que é de 49 anos, mas ele mostra que elas estão equiparadas, assim como o índice de inatividade física. Então, ele coloca a significância estatística, mostrando que não existiram muitas diferenças entre os grupos. Ele divide também os grupos. Na verdade, antes disso, ele divide os grupos entre os que tomam menos de um copo, menos de uma xícara, que é o consumo baixo, o consumo moderado entre 1 e 3 e o consumo alto acima de 3. E aí ele vai separando, eu chamei atenção, o próprio artigo chama atenção, fui seguindo o que estava descrito na parte de resultados, e ele chama atenção para inatividade física, para associação com o tabagismo, mostrando que dividiu também de forma equiparada os diversos grupos, e o IMC, né, o índice de gordura corporal. Além disso, essa tabela ela se prolonga mostrando relações dietéticas. Pode passar, por favor. E aí, ele chama atenção aqui que quando ele faz, assim, a tabela ela se continua mostrando outras coisas e eu chamei atenção para o que eles mesmos discutem no artigo. Nessa segunda tabela, tabela 2, o que eles mostram? Que os indivíduos que consumiram entre 1 e 3, ou seja, que tiveram um moderado consumo de café, eles apresentaram até uma proteção, na verdade, uma redução do risco de hipertensão com o intervalo de confiança seguro, né? Tanto de forma crua, tanto de forma, quando se avalia só isso, ele passa um pouquinho do 1, mas como de forma ajustada, inclusive envolvendo o tabagismo. Depois eu quero discutir isso, mas por enquanto eu vou só descrever. Aí a professora depois coloca as suas colocações. Pode passar, Gerocílio. E, novamente, ele chama a atenção que existe um fator de proteção, quando eu falo fator de proteção, a redução da hipertensão naqueles pacientes, naqueles indivíduos que fizeram um consumo moderado de café. Pode passar. E o que ele fala na discussão? Ele vai destrinchando, e aí, apesar de não ser metodologia, né, resultados ainda faz parte, mas a discussão ela foge disso. Eu trouxe isso porque, como o meu estudo anterior, e a gente vai discutir muito hoje nessa aula sobre isso, era um estudo teoricamente de coorte, ele fazia parte depois eu vi que ele não era de coorte, mas não foge muito disso, né? Assim, ele tem um método parecido. Eu tive muita dificuldade na discussão, e, na minha opinião, esse artigo foi muito bem descrito, os resultados dele junto com a discussão. Então, o que ele faz? A primeira coisa que ele fala é que ele mostra que o resultado dele, né, ele chama atenção para o que o resultado foi que o consumo moderado de café, principalmente nos indivíduos não tabagistas, ele reduz a hipertensão, mas que existem outras variáveis associadas a isso e que podem estar
relacionadas a um aumento de pressão que no passado poderia ter sido associada ao café. E aí, na discussão, ele começa do começo. Então, ele fala que é um estudo, primeiro estudo de avaliação prospectiva que avalia o consumo de café com hipertensão, corrigindo fatores de confusão como o tabagismo, que ele usa todos aqueles modelos de redução de confusão, né? Aqueles modelos de estratificação de risco. O consumo moderado está associado à redução do risco, com 20% de redução nos indivíduos que nunca fumaram. E aí, depois disso, ele primeiro faz um parágrafo com o resultado dele e defendendo o estudo. Depois ele começa a repetir algumas coisas que ele falou na introdução, mas destrinchando mais os trabalhos. Então, por muito tempo, o consumo de café estava associado à hipertensão, atribuído à cafeína. Ele vem e traz vários estudos mostrando a associação da cafeína com o aumento do café, inclusive do ponto de vista biológico. Depois ele vem falando que meta-análises prévias mostraram que essa alteração só se associa com altas doses, acima de 780, ou principalmente associada ao uso da pílula ao invés do consumo. Provavelmente porque o café tem outros componentes que contrabalançam essa cafeína. E aí ele também traz uma avaliação pormenorizada, que foi isso que eu achei bem interessante. Assim, ele mostra que ele entende bem sobre o que ele está falando. E aí ele fala que existem várias outras substâncias, polifenóis, que podem reduzir, e por que podem reduzir. E aí, depois disso, ele coloca que existem vários estudos de coorte discrepantes na literatura que não conseguem comprovar essa associação. Ele destrincha esses estudos de forma rápida. E que estudos epidemiológicos publicados também são conflituosos, de forma que o efeito do consumo crônico de café é incerto. Aí ele volta, né, no tempo, e aí ele fala: a publicação recente de uma meta-análise sugeriu que o consumo moderado pode ser inversamente proporcional. Então, pode ser inversamente proporcional, né? Pode passar, Geracildo. Aí ele volta a falar do estudo dele, do ponto de vista histórico, chegou nele, né? Então, biologicamente, o fenômeno induz... Aí ele explica sobre o fenômeno. Eu trouxe isso aqui porque era uma informação nova, então eu preferi trazer para a gente fazer entender. Fenômeno de tolerância induzido pela cafeína no consumo de maiores doses, né? Isso seria reduzido, né? Existe aquele fenômeno de tolerância que aumentaria a hipertensão arterial, mas quando você usa uma dose um pouco maior, isso é reduzido, pelo menos o que eu entendi. E a presença de componentes fenólicos e antioxidantes de ação anti-inflamatória, então ele vem destrinchando do ponto de vista biomolecular. Reduz a inibição de TNF-alfa, reduz a ação, inibe o TNF-alfa e L6, ação anti-inflamatória, produz contra a trombose, contra a aterosclerose, produz endotélio, protege parede de endotélio, atenua o estresse oxidativo, segundo vários estudos. E aí ele fala de todos os estudos. E depois ele vem para a parte de estratificação dele. Eu estou falando de estratificação, mas eu não sei se eu estou falando certo. Quando ele fala a avaliação, tá me fugindo a palavra, daqui a pouco volta, mas quando ele avalia todos os outros grupos de risco, aí ele vem falando de cada um. Então, o consumo de café tem sido sugerido, é estilo de vida não saudável, como o tabagismo, e o tabagismo associado à falta de atividade física, e a falta de atividade física associada a uma dieta irregular. Então, por isso, se associava o uso de café a aumento de hipertensão. Aí, estudos que estratificam a relação do consumo de café e tabagismo descreveram melhor essas relações. E a relação do café, aí isso com o cigarro já é previamente conhecida, com redução dos fatores de vida saudável, né, dos hábitos de vida saudável. Além disso, parece haver uma ação sinérgica da nicotina com a cafeína, ele explica tudo novamente. Então, quando se colocou no nosso estudo o tabagismo como moderador em análise de modelo de regressão e a associação de consumo de café, a associação de consumo de café e hipertensão foi fraca, sugerindo que o tabagismo tem efeito modificador nisso.
de modo que nesse estudo foi possível reduzir o efeito de confusão após análise estratificada, mostrando o benefício de indivíduos não filmantes. Pode passar. Aí no final ele coloca que as limitações, e o que eu achei interessante é que ele fala das limitações, mas em seguida ele justifica, e aí ele tira o defeito do trabalho dele. Então, dados autorreportados, que poderia ser o fator de confusão, mas essas informações coletadas vêm de um questionário previamente validado de outros estudos, com outras comidas, que deu certo. Então, por que fazer com café? O consumo do café foi avaliado apenas no início do estudo, não se comparou os diferentes tipos de café, expresso, descafeinado, porque não tem acesso a isso, e a população estudada tinha alto nível escolar, o que pode não representar toda a população do nosso país, que é heterogênea. E a vantagem, estudo pioneiro, com ampla amostra, que tem um design prospectivo, avaliando outros fatores de risco associados, estratificando eles. Então, achei que eu trouxe um pouquinho mais desse resultado, até falei para os meninos que não se preocupassem com a quantidade de slides que eu estava trazendo, porque ele também fala da metodologia do coorte, não foge disso, é por isso que eu quis também explicar. E a conclusão é que a associação de café com incidência de hipertensão está associado ao status de tabagismo. Quando você tira esse status, o consumo moderado de café reduz o risco de hipertensão em não fumantes. E ele vai adiante. Isso sugere que o consumo de café pode ter um potencial benefício contra doenças cardiovasculares. Ele gera uma hipótese no final do estudo. Perfeito. Bom, então eu à medida que vocês foram apresentando, eu fui escrevendo algumas coisas, tá? Porém, eu primeiro vou colocar em discussão o que é que vocês acham da metodologia. Então, vocês estão entendendo que esse é um artigo interessante, bem planejado, bem escrito, bem conduzido e publicado numa revista de alto impacto, né? Então, a ideia é essa, a ideia é a gente pegar bons trabalhos, bons artigos, dissecar esses artigos, entender como eles foram escritos, porque basicamente eles dão uma ideia para a gente de como a gente deve tratar os nossos próprios artigos no futuro. Então, se a gente escrever um artigo com essa qualidade, provavelmente a gente vai também conseguir publicar numa revista com impacto número 7, entendeu? Com 7 de fatores de impacto. Então, eu acho que quanto mais a gente lê artigos bons em revistas de alto impacto, mais habilidade a gente vai ter de escrever artigos com essa estrutura, com essa qualidade e preparados para esse tipo de revista. Só chamando esse tipo de atenção, o porquê que eu estou trazendo artigos escritos em revistas com 7 fatores de impacto. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Esse artigo é bem interessante. Professor, eu vou trazer algumas dúvidas que vão surgindo ao longo das nossas discussões, que como elas fogem dessa primeira discussão, eu vou deixando para depois. Mas o que eu achei desse artigo, logo que eu comecei a ler, é muito clássico de coorte. Então, a pessoa foi feliz em produzir, eu estou falando desse artigo, eu sei que existem vários, mas esse, classicamente, é muito claro que ele é de coorte, porque existe a exposição ao fator, você observa prospectivamente e vai ver se vai gerar o efeito ou não. Pronto, ponto. Então, ele chamou o artigo dele com nome e sobrenome de forma extremamente correta. Só aí ele já passa muito na frente de muita gente. Eu estou falando isso porque essa foi a minha maior dificuldade. Né? Então, e ainda estou buscando. Eu publiquei já no mestrado e ainda estou buscando. Né? Então, meu artigo passou por vários nomezinhos, até eu achar que ele provavelmente é um de sobrevida. Mas a primeira coisa, não é fácil. A gente fica achando assim, não é fácil. Porque para você chegar num estudo de coorte clássico, você precisa produzir antes o seu estudo, antes de começar. E na maioria das vezes, a gente pega o bonde andando e faz um estudo do que já começou.
Se eu vou pegar isso aqui com esse resultado aqui, estou falando na nossa realidade, né? A Uhum. gente não tem tanta condição de fazer um estudo prospectivo com mestrado, por exemplo. Geralmente são retrospectivos, né? E a gente está no doutorado agora, mas assim, a gente acabou de passar pelo mestrado. Então você pega um bonde andando e aí faz, vamos lá, vou pegar esse artigo aqui. Você não sabe nem do que você chama. Então esse artigo, a primeira coisa, acho que a primeira sorte dele foi essa, chamar corretamente o estudo dele desde o início. Posso fazer um comentário, Renata? Só para não perder a oportunidade. Assim, na verdade, Renata é uma metralhadora. Se a gente não pega algo. Não estou criticando, não, Renata. É assim, se a gente não pega, a gente acaba perdendo. Assim, primeiro ponto, ó, o que Renata colocou é para fazer uma coorte você precisa planejar. É um artigo que precisa ser planejado. Você não pode coletar dado sem antes planejar, tá certo? E o estudo de coorte é isso que vocês viram. Assim, na verdade, conceitualmente, coorte é isso, tá? Se a gente vai tentar montar uma coorte a partir de um banco de dados, a gente tem que se aproximar o máximo que a gente puder disso, tá certo? Então, é por isso que é importante a gente analisar. Se vocês puderem dar uma olhada também no vídeo sobre estudos de corte lá, ele vai complementar muito bem isso que Renata está colocando. Sim, vai em frente, Renata. Pode ligar a metralhadora. E a outra coisa, eram 2 comentários, na verdade, para deixar alguma coisa para os também. A primeira era essa, que para mim ele foi muito, muito bom nisso. E a segunda, que me chamou muita atenção, é que é um estudo simples, muito simples. Ele não teve nenhuma ambição, ele não teve nenhuma pretensão. Eu não estou dizendo que não é de qualidade, é tanto de qualidade que foi publicado numa revista muito boa, né? Que somos nós. O que eu estou falando é que a gente, e principalmente eu estou sempre me colocando em primeira pessoa, busca uma coisa complexa, e quando você vê outros estudos muito mais simples que o seu tiveram um impacto muito maior e provavelmente é por causa disso. O desenho dele foi muito mais bem feito, sem erros. É como a ginástica olímpica, né? Às vezes você vê agora nas Olimpíadas, séries muito mais simples e que ganharam mais fácil que a série mais complexa, porque se você se propõe a fazer uma coisa complexa, faça bem feito, porque se você errar, você vai perder ponto. Agora, se você acertar tudo, você é primeiro lugar, mas ela é mais difícil. Então foi isso que eu vi nesse artigo, fácil de fazer e conseguiu o que ele queria, sem muito... Perfeito. Assim, um ponto, eu concordo, e um ponto muito interessante, ele tá pesquisando algo que é o nosso dia a dia, entendeu? Quantas xícaras de café vocês tomam por dia? Será que a gente não chegou a se perguntar o quanto aquela xícara... Um dia desse eu estava acessando o UOL, eles estavam acabando com café. Provavelmente daqui a alguns meses eu vou acessar o UOL e eles vão estar falando que o café é maravilhoso, entendeu? E isso significa que o café é uma coisa tão básica, tão presente no nosso dia a dia e ainda existe dúvida. Ele é tão pesquisado e ainda permite tanta pesquisa ser realizada. Tá? Vai aí, Gerucílio. Professor, deixa eu... É o seguinte, eu ia falar isso que você falou, né? A gente que é clínico, que está nisso, trata hipertensão diariamente, é um artigo que chama a atenção para você, porque até o paciente te pergunta, professor, o médico, né, chega lá, doutor, e aí, eu vou poder usar o café? Como é que é? Aumenta ou não aumenta a pressão? É uma pergunta dele, né? Nossa última diretriz, ela fala para o paciente levar de forma mais cuidadosa. Então, é um estudo, né? E até é muito legal a metodologia dele quando ele discute com outras meta-análises, que ele mostra estudos conflitantes, que isso pode mudar a nossa prática. Então, só de você ler o título do artigo, você já tem interesse em lê-lo para observar. Né? E é uma população que, uma das coisas que a gente achou interessante é porque eles são de profissionais do ensino superior do Sul-Sudeste, e o único estado que ele pega fora do Sul e Sudeste é a Bahia. Então, essa corte, será que a gente pode extrapolar para a gente também? E não só nível superior, também os técnicos das Sim, universidades os e os técnicos. técnicos nível médio também participam, tá, gente? Mas assim, de qualquer jeito, nível técnico nível médio de universidade, universidade não é uma, não ele já está num extrato social um pouco mais elevado, né? Eu concordo. Sim, pode falar, pode continuar, desculpa. Não é isso, professor. Justamente isso, né? Para a gente, acho que
pelo tempo também a população, né, que foi utilizada, justamente que já pegou dados de uma corte que já existia, né, mas é bem interessante e útil o resultado, né? Será que o café a pessoa tomar café sai mais barato para a saúde pública do que um medicamento, por exemplo, como medida de prevenção? Né? Algo a se pensar também em custo-efetividade do objetivo do estudo mesmo, que é modificar a prática clínica, trazer melhoras para a população. Eu vou aproveitar logo, Gerocílio, que você falou em custo-efetividade. Nós cada vez mais estamos usando alguns componentes nas nossas coortes e principalmente nos ensaios clínicos para que eles possam ter algum uso em relação à análise econômica, tá? Principalmente nos ensaios clínicos. Então, todo ensaio clínico deveria ter algum componente, tá, de coleta de dados que pudesse gerar também uma análise econômica. Por quê? Porque a gente está testando uma terapêutica com outra. Nesse caso, é uma coorte, uso ou não uso do café. Entendeu? Então, se os autores pudessem ter colocado, por exemplo, um questionário de qualidade de vida, isso poderia ter ajudado a fazer uma análise econômica em relação até mesmo ao uso do café e o risco de hipertensão arterial, no caso. Então, isso também é uma ideia que pode ser aproveitada por vocês, tá? Então, há alguns anos que as análises econômicas estão presentes e são estimuladas em todos os grupos de pós-graduação do mundo, tá certo? Sim. E aí, pessoal, o que vocês acham? O resto da turma, vocês leram, vocês acompanharam a apresentação? Que reflexão vocês trazem? E mesmo que vocês não façam ensaio clínico, mas é importante conhecer a metodologia, conhecer a estrutura, ou desculpa, ensaio clínico não, estudo de coorte, conhecer a estrutura, conhecer a metodologia do estudo de coorte, para que vocês criem a capacidade de fazer uma leitura crítica em algum artigo que utilize esse tipo de metodologia. Então, esse tipo de discussão é importante para todo mundo. Bom, então eu sim, diz aí, Renata. Você acha que vale a pena já? Bom, eu vou colocar já minhas dúvidas, certo? Coloca. Vamos. Peraí, deixa eu tentar fazer a dúvida. É assim, o estudo de coorte, a característica dele é você pegar duas populações, é essa a descrição teórica dele, é isso que esse estudo colocou. Você pega duas populações, uma você expõe ao risco, a outra você não expõe ao risco e você vê o efeito da doença, tá? O que eu queria saber era quando a gente substitui o risco e a doença. Por exemplo, você expõe essa população, porque foi essa a minha dúvida e foi essa a minha defesa em relação a lá atrás falar de coorte. E eu não estou bem convencida. Eu mudei para sobrevida porque o doutorado mudou, na verdade. Mas, mesmo o mestrado, que já era um estudo de sobrevida, eu procurei, busquei, e eu não conseguia achar que ele se encaixava no coorte, mas ele não se afastava do coorte. Vou explicar por quê, professor. A estatística que eu usei, os modelos estatísticos foram muito parecidos. Todos esses modelos desse trabalho, eu já trabalhei com eles. Eu não sei trabalhar diretamente, mas eu sei do que se tratam, tá? Então, são conhecidos para mim, por os mesmos modelos. E o que aconteceu? Ao invés de colocar um fator de risco, eu coloquei um exame ali, o paciente que avaliou aquilo ali, o paciente que tinha e o que não tinha, e quem morria e quem não morria. Então, eu troquei o risco por uma outra coisa, e eu troquei a doença por uma outra coisa que eu queria avaliar baseado nessa exposição.
Então, eu queria saber se existe isso, se esse estudo de coorte ele pode desmembrar para isso, porque você está vendo exatamente a mesma coisa. É uma população numa linha de tempo, uma que se submete a uma coisa, a outra que não se submete, e no final o que é que vai dar? Só que isso não é um fator de risco e não é uma doença. Então, ele foge da teoria do estudo. Minha dúvida é essa. Uhum. Na verdade, os estudos epidemiológicos eles não avaliam só doença, tá? Eles podem avaliar a qualidade de vida, eles podem avaliar bem-estar, eles podem avaliar outras coisas. Então, na verdade, a gente chama de desfecho ao invés de doença, tá? E outra coisa, na verdade, não são duas populações, é uma população só. Então, a gente seleciona um grupo de pessoas sem o nosso desfecho. Nesse caso, a hipertensão arterial. Então, um grupo de funcionários públicos foram acompanhados quando no início da observação eles não tinham hipertensão arterial, eles não tinham diagnóstico da doença, eles foram avaliados previamente e a pressão deles era normal e eles não usavam nenhum medicamento antihipertensivo. Então, eles não tinham a doença hipertensão arterial, que foi o nosso fator, o nosso desfecho, tá? Então, na verdade, o desfecho não precisa ser a doença, o desfecho pode ser bem-estar, pode ser aprendizagem, o desfecho pode ser saúde também, né? Mas, assim, evidentemente que a gente acaba utilizando isso para conhecer um pouco melhor sobre as doenças, mas nós não somos obrigados a ter a doença como desfecho. E ao longo do período de observação, as pessoas vão sendo analisadas em relação a uma série de coisas. Pode ser fatores de risco, podem ser fatores ambientais, então elas são analisadas ao longo do tempo durante uma série de coisas. Então, algumas vão desenvolver a doença e outras não. E aí a gente vai fazer um grande estudo matemático com riscos relativos múltiplos para verificar quais são os fatores que a gente está analisando a incidência desses fatores nesse grupo de pessoas que repercutiram no desenvolvimento do desfecho ou não. Entendeu, Renata? Então, E esse pode ser mortalidade, inclusive. pode ser mortalidade, inclusive. O desfecho que você escolher pode ser mortalidade, ou pode ser vida, sobrevida, entendeu? Quem viveu, sim ou não, tá? Ou pode ser morte. Então veja só, professor, só trazendo aqui, como está dentro do escopo da aula, vou dar o exemplo. O meu estudo era o seguinte: a população era de pacientes submetida a quimioterapia neoadjuvante em câncer de mama. Certo. População. Essa população a gente dividia em quem tinha linfócitos no tumor acima de 50%. Eu estou falando, foi 5% no final das contas, com um número bem baixo, que foi um ponto limitante do meu estudo. Deveria ter sido 50%, a gente não conseguiu atingir significância estatística com 50%, teve que baixar para 5% depois de cálculo estatístico. Mas bora botar 5%. Então, 5%. Acima de 5% e abaixo de 5%. Quem vivia e quem morria. Isso não é uma coorte? Veja. Quimioterapia neoadjuvante, todo mundo. Uhum. Daquela quimioterapia neoadjuvante, quem é que o tumor tem mais de 5% de linfócito e quem é que tem menos? Mais de 5%, menos de 5%. Daqui, qual o desfecho final? Mortalidade. Sim. Ou sobrevida? Sim. Sim, eu concordo, Renata. Pode ser uma coorte, sim. Tá? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com o pessoal há pouco tempo e a gente está utilizando o SINASC, tá? O sistema de nascidos vivos e o SIM, sistema de mortalidade. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma ligação, um linkage entre os dois sistemas. Então a gente está pegando a criança quando ela nasce e acompanha e até a morte dela, tá? E analisando todas os fatores que aconteceram, por exemplo, o Apgar no primeiro minuto, o Apgar no quinto minuto, a escolaridade da mãe e etc. E nós estamos analisando todos esses fatores
que aconteceram ao longo desse período, desde o nascimento até a morte. Então, é uma coorte, tá? Uma coorte que foi construída a partir de um banco de dados, que está sendo cada vez mais comum. Inclusive, o pessoal que vai apresentar caso controle, vai apresentar um caso controle muito diferente do estudo clássico, um caso controle que foi montado a partir de banco de dados. E aí a gente vai entender melhor um pouquinho essa estrutura que Renata está trazendo. Tá? Agora um detalhe, Renata, não é simples a gente batizar o delineamento de um estudo. Entendeu? Se você colocar... quando eu fiz mestrado e doutorado, a gente fazia muito seminário, tinham muitos seminários. Os seminários, eles colocaram vários professores, 5, 6 professores na sala, e a gente passava, eu acho que 2 dias apresentando o trabalho. E às vezes os professores, tinha briga entre os professores. Os próprios professores tinham dificuldade de batizar aquele trabalho. De uma certa forma, o que eu coloco para vocês? É muito importante. Tem uma oficina que a gente bolou uma vez que se chamava Da Ideia à Pesquisa. Da Ideia à Pesquisa. Tá? Então, é importante a gente observar muito bem isso. Tá? Então, primeiro, a gente precisa ter a dúvida. A pergunta de pesquisa. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua pergunta de pesquisa? Depois disso, avaliação do estado da arte, tá? Em seguida, elaboração de uma hipótese, uma hipótese, tá? Algo que pode ser ou não confirmado ou negado ao final da pesquisa. A partir daí, um objetivo. Qual é o seu objetivo? Tá? Verificar a incidência, verificar fator de risco. Depois que você tem o objetivo, você faz o planejamento e delineia a sua metodologia. Você está entendendo? E aí você faz a tua pesquisa. Quer dizer, é uma escadinha. Então você primeiro pensa a tua pergunta de pesquisa, a tua dúvida, avalia o estado da arte, estabelece a tua hipótese, escreve o teu objetivo, tá certo? E aí você faz o planejamento da tua pesquisa. Se você fizer isso, não tem erro, tá? Agora, quando você faz a tua metodologia e depois você vai pensar qual é o método que você fez a tua metodologia, você está entendendo que você está colocando o carro diante dos bois? Então, talvez, se você repensar desde o início, qual é de fato a tua pergunta de pesquisa? Qual é de fato a tua dúvida? Dentro da quimioterapia adjuvante, dentro do câncer de mama, tá? Renata, você é oncologista? Oncologista ou é rádio? Eu sou mastologista. Mastologista, tá bom. É tudo, né? Você tanto faz a parte oncológica quanto a parte radiológica. Faz as duas coisas, né? Você trabalha nos dois mundos. Então, então, na verdade, qual é o grande problema? E não é só o problema de você... Cara, eu estou falando isso porque isso acontece... Eu acho que 90% dos pós-graduandos, tá, acabam, como você falou, entrando no bonde. Pega um bonde andando, né, tá com o orientador já está trabalhando com aquilo, vamos fazer isso. Tá? E aí vocês fazem o delineamento, fazem toda a pesquisa, e quando vocês vão pensar de fato no método, qual é o meu método? Aí você acaba disparando um monte de dúvidas. Mas na verdade o que a gente tem que pensar é que mesmo pegando o bonde andando, a gente precisa ter essas etapas na nossa cabeça. Qual é a pergunta? Qual é o estado da arte? Qual é a hipótese? Qual é de fato o meu objetivo? Tá certo? Para quê? Para verificar o método. O que a gente vê e é muito frequente é o aluno de pós-graduação receber o método praticamente pronto e fazer o caminho inverso, né? Escrever. Cara, quando a gente está na defesa de qualificação, ou pior ainda, na defesa final do doutorado, discutindo o objetivo,
Isso significa que a condução da pesquisa tem um grande problema, tá? Porque não é o momento para discutir objetivo na qualificação e na defesa. Se a banca está discutindo objetivo na qualificação na defesa, é porque teve algum erro no planejamento da pesquisa. Porque, na verdade, a gente só planeja a metodologia depois que a gente tem muita segurança, depois que o objetivo está muito bem definido. Vocês estão entendendo isso? Assim, esse é o mundo ideal, gente, tá? Então, é um mundo perfeito que não existe, tá certo? Por quê? Porque eu coloco para vocês que 90% das bancas que eu participo, a gente acaba discutindo objetivo tanto na qualificação quanto na defesa. Isso significa que existe um problema na condução desse processo. Tem duas perguntas, Maria Rosa e Juliane, eu acho que levantaram a mão. Diz aí, Rosa. Professor, tudo bem? Tudo. Só parabenizar a equipe, né, o grupo que apresentou hoje, parabéns para todos, maravilhoso. Eu queria só trazer aqui algumas considerações com relação ao próprio metodologia de corte, né? Eu acho que a dificuldade da corte é você conseguir manter um N ao longo da pesquisa, porque ele é uma pesquisa mais demorada, né? Então, é um dos vieses, assim, da pesquisa com corte é essa, porque você precisa manter esse indivíduo com você por um determinado tempo para você observar e o desfecho de algo, né, que você está pesquisando. Eu acho que o artigo ele foi muito feliz porque ele selecionou funcionários. O autor ele teria um acesso com mais estabilidade, né? Dificilmente essa população ele perderia, né? Porque são funcionários estáveis, eles são, né, via de regra, concursados, então, de alguma forma, perderia menos o N do que se fossem, por exemplo, pacientes de um ambulatório aleatório, né? Que os pacientes desistem, não querem participar, alguma coisa. Então, isso é muito legal, quando a gente pensa em corte, a gente pensar numa viabilidade a longo prazo, né? Como que eu vou ter acesso a esses pacientes? Muda de endereço, muda de telefone, você perde contato, e aí você começa com N lá de 200 e termina com 20, pelo amor de Deus, pedindo pelo amor de Deus para não saírem mais, senão você fica sem ninguém. Então, é uma questão da corte. Outra coisa que eles falaram aqui também, sobre a questão do tipo de café que era consumido, né? Porque hoje em dia existe uma variedade muito grande de cafés, de consumo de café, de intensidades, né? Eu imagino que isso também, se a pessoa toma um café mais ou menos intenso, se isso talvez fosse interferir no resultado. E qual que seria algo que a pessoa adiciona ao café, né? Comumente, tipicamente é adicionado ao café. Seria o açúcar, o adoçante artificial, ou pessoas que não tomam nada, que tomam o café puro também. Se isso talvez exercesse alguma influência no resultado final. É só isso mesmo que eu queria falar sobre essa questão da dificuldade que eu acho da questão do trabalho de corte. Deixa eu responder, professor. Até para ver. Eu acho que essa dificuldade que você colocou não é necessariamente para o trabalho de coorte, não. É para o trabalho prospectivo. Porque se você tem uma coorte retrospectiva e se você tem tudo dominado, você não perde. No meu caso, que foi uma coorte retrospectiva, né? Eu perdi, mas eu perdi porque eu não estava com minha amostra dominada. Eu dependia de outros fatores. Que, apesar de eu estar continuando, ainda dá tempo, eu ainda estou em tempo, eu considero que até o final desse ano eu ainda estou em tempo, é um risco. Então, eu dependia de avaliação de patologista, eu dependia de lâmina, mas se você tem uma coorte retrospectiva na sua mão, você não vai perder. Então, não tem risco. Esse risco é me corrija se eu estiver errado. Em relação ao café, só para te dar uma resposta, eu não entrei muito nesse mérito do estudo, eu quis trabalhar só a parte de como que ele conduziu, tanto que ele explica muita coisa e eu nem prestei muita atenção, sendo sincera. Achei interessante, mas eu não me prendi nisso. Eu me prendi em como ele conduziu, né? A parte de condução. Mas ele dividiu entre açúcar, descafeinado e café. Ele não definiu por marcas, mas por açúcar, descafeinado e café. Ele viu a maior quantidade como coado, e aí no final, o que se definiu foi que uma xícara é equivalente a 50 ml,
né, de café, de forma geral, e que, para se ter essa noção, né, que o benefício seria aí, a gente pensar de 1 a 3 xícaras, né? Então, é mais ou menos esse o dado que ele trouxe até que ele levou para a metodologia estatística, para os resultados. E na verdade esse é o grande problema dos estudos epidemiológicos, né? Porque uma coisa é você trabalhar num laboratório de experimentação animal, onde está tudo controlado, onde a dieta está controlada. Quando você vai para a vida real, né, você entra é por isso que o estudo epidemiológico ele precisa ser planejado, porque a vida como ela é, né, bem Nelson Rodrigues, é muito diversa. Então, que tipo de café? Café, qual é a concentração do café? Como é que as pessoas fazem o café? É coado, é filtrado, é em máquina, Nespresso? Então, qual é a concentração de café em cada uma dessas apresentações? Tudo isso é muito diverso e é por isso que o estudo precisa ser planejado previamente, tá? Então, e uma coisa importante, é muito difícil fazer coorte mesmo, tá? E o Estudo ELSA é um estudo muito interessante, eu participei, eu vi, né, como testemunha do início do projeto ELSA. Eu ia, né, em 2005, 2006, eu ia muito na UFBA, e, e a sede do projeto ELSA fica lá na UFBA, lá no campus de Canela, e a gestora da época era minha amiga, então eu visitei muito a sede do projeto ELSA, e eu ficava assim muito empolgado com tudo. Então eles escolheram os funcionários públicos justamente por isso, porque o funcionário público tem um CIAP, e através do CIAP a gente consegue encontrar todo mundo. Naquela época eu tive assim, uma alucinação, e eu fiz uma corte aqui em Sergipe, assim, bem by myself, né, bem sozinho. Então eu acompanhei um grupo de pessoas amputadas ao longo do tempo. Cara, mas foi dificílimo. Assim, eu conseguia juntar 200. Quando eu rodava 2 anos depois, é isso mesmo, eu encontrava 20. Aí eu ia atrás e eu usava atenção primária para mapear os pacientes. Mas por ser prospectivo, né, professor? Por ser Prospectivo. É muito difícil fazer uma corte retrospectiva. Uma corte retrospectiva é analisar uma corte que já existe, tá? Então, na verdade, eu corri atrás do grupo, e inclusive uma vez eu brinquei com o pessoal os agentes de saúde. Gente, cadê esse pessoal? Como é que eles somem? Aí o agente de saúde brincava comigo: professor, eles pedem dinheiro emprestado, não pagam, e mudam de bairro, mudam de casa, mudam até de nome para não serem encontrados, mudam de celular, ninguém consegue encontrar. E nessa época a gente estava tentando recuperar também uma coorte muito interessante, que foi bolada aqui em Sergipe, que é do pessoal da pediatria. Então a gente tentou recuperar. E aí a gente teve uma ideia de conversar com o pessoal de Pelotas, né? Em Pelotas tem uma coorte muito interessante desde 83, 84. É a coorte de crianças nascidas em Pelotas na década de 80, que existe até hoje. E lá o que eles falaram pra gente é que eles têm o manual de identificação deles, tem várias páginas. Eles pegam não só o endereço e telefone do paciente, eles pegam o telefone dos vizinhos, da mulher, da sogra, da mãe, dos tios, entendeu? Então eles têm uma ficha de identificação de várias páginas, para não perder o paciente de vista. Então, realmente, para fazer uma coorte, a gente precisa ter uma estrutura. Cara, não é fácil, não é barato fazer uma coorte prospectiva, tá? Rosa, pode falar. Eu falei nessa dificuldade, eu falei pensando na corte prospectiva mesmo, sabe? E a outra coisa é que o paciente ele não tem a doença, então assim, né, ele vai, poxa, uma
e nós vamos verificar ao longo do tempo esse desfecho, que pode ser ou não ser. Então, tendo em vista as dificuldades mesmo da vida das pessoas, eu não estou doente, vou ficar, sei lá, caçando doença, né? Vai ver, vai que tenha, vai que não tenha. As pessoas desistem mesmo, não é fácil. Isso foi um dos pontos que até o professor Mauri colocou na aula que nós tivemos, diferente, por exemplo, do caso controle, que os pacientes eles têm mais facilidade em permanecer no estudo ao longo do período, porque eles têm a doença. Então, isso faz com que o próprio paciente, o participante da pesquisa, ele tenha interesse em se manter, né, durante todo o processo. Sim, é por aí. Por aí mesmo. É por aí mesmo. Então, Professor Marco, Diga. um risco também, Aglaé. Diga, Aglaé. Primeiro, parabenizar ao grupo, né? Ficou bem claro, mas o risco também de viés, né? Por causa desse período de tempo, tudo, né? Sim. Eu acho que o coorte, não é? Também tem um pouco disso, né? Como desvantagem. Tem. Só que o estudo de coorte ele tem menos vieses do que o estudo caso-controle. Por isso que ele precisa ser planejado, sabe, Aglaé? Então, o estudo de coorte ele precisa ser muito bem planejado. Por isso mesmo, porque cada um toma café de uma forma diferente. Aqui em casa, até aqui em casa mesmo, assim, eu, por exemplo, eu não diluo meu café, mas tem gente aqui em casa que dilui. Eu gosto de café bem forte, então o café daqui de casa é forte. Mas só quem gosta de café forte sou eu. Os outros diluem o café. Então, então, o quanto de café, por exemplo, eu tomo, o quanto de café de outras pessoas aqui de casa tomam, tem a metade da concentração de repente. Então, isso são vieses que acontecem e precisam ser previstos com antecedência. E é por isso que o grupo que planeja uma coorte ou qualquer estudo epidemiológico precisa planejar. Nós fizemos um caso controle há 10 anos atrás, em que a gente ficou planejando durante um ano para 4 meses de coleta. Então a gente passou mais tempo planejando do que coletando o dado, por incrível que pareça. E quando a gente foi coletar, a gente percebeu que a vida não era exatamente o que a gente pensava, tinham outras situações que a gente precisou improvisar, entendeu? Então o estudo epidemiológico é algo muito difícil de fazer, que precisa ser muito planejado, e é por isso que ele se transforma numa tese de doutorado, né? Então, mas eu concordo com vocês. E o estudo ELSA é um estudo muito interessante. Ele foi bolado por 4 universidades federais, se eu não me engano foi Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Eu não sei se o Espírito Santo, tá? E ele é um estudo muito sério e tem muito dinheiro investido. Fazer coorte significa investimento de milhões, entendeu? Então, o projeto ELSA da Bahia alugou uma casa de 2 andares, reformou essa casa, comprou ultrassom, comprou aparelho de ultrassom, comprou aparelho de eco, raio-x. Cara, é uma coisa absurda. E o foco dele é doença crônica, tá? Então, ele tem por objeto estudar doenças crônicas, hipertensão, diabetes, e é por isso que ele analisou o risco de café na hipertensão arterial, porque a hipertensão arterial é um dos escopos do projeto ELSA, as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Deixa eu ver algumas coisas. Então eu coloquei na minha listinha sobre o projeto ELSA. Também coloquei sobre critérios de exclusão. Eu acho que na semana passada alguém perguntou sobre critérios de exclusão. Os critérios de exclusão do projeto ELSA são muito interessantes. Eles colocam o item gravidez, né? Por que gravidez é um item de exclusão? Porque o café pode prejudicar o feto. Então, como isso não é algo que é seguro, que ainda existe dúvida, os autores, do ponto de vista ético, excluíram as mulheres grávidas. Pois não, Fernanda? Você está com o áudio fechado. Abra o áudio. Tá me ouvindo agora, professor? Tô sim, tô ouvindo. Esse projeto ELSA, além
que ele fez estudo com café em hipertensa. Ele já fez com outras doenças crônicas também? Já. O foco deles eles analisam doença crônica. Então, eles acompanham um grupo de funcionários públicos ao longo do tempo e o foco dele é doença crônica, em todos os sentidos, cardiovascular, diabetes, câncer e tudo mais. O foco é doença crônica, doenças crônicas não transmissíveis. E eles têm vários artigos, viu, Fernanda? Então você pode entrar no site do Projeto ELSA e lá vocês vão verificar a quantidade de teses, dissertações e artigos que já foram produzidos pelo projeto. Esse é apenas um deles, tá? Ok, certo. Obrigada. É bem legal o projeto. E é bem legal se vocês tiverem oportunidade de visitar uma das sedes, também se aprende muito. Quando eu tenho oportunidade, eu visito a sede de algum desses projetos. Existem um congresso a cada 3 anos de epidêmio, tá? E eles reservam algumas manhãs para discutir cada um desses projetos. Então tem a manhã do Projeto ELSA, tem uma manhã da Corte de Pelotas, tem a manhã da Corte de Ribeirão Preto, tem amanhã a professora Lebrão, Maria Lebrão da USP, tem uma corte de pessoas idosas também, que eles também avaliam doenças crônicas degenerativas. Então são coortes gigantes com alto investimento nacional e internacional, que existem há vários anos, com metodologias muito consistentes e que produzem muita informação científica, tá? Eu acho que vale a pena. Então, ele coloca a gravidez como critério de exclusão, a cognição como critério de exclusão e a logística. Então, é basicamente isso. É importante a gente ter bem claro que os critérios de exclusão não são a negação dos critérios de inclusão. E os critérios clássicos são esses: problemas cognitivos, logística e gravidez. Ele coloca também recusa, mas recusa é um item bem polêmico, metodologicamente falando, porque quem recusa, ele não deveria nem entrar na pesquisa. Se a pessoa recusou, ele não entra na pesquisa. Isso é um pouco polêmico, tá? Eu acho que quando foi apresentado também se falou no fator de proteção. Por quê? Porque o risco relativo faz parte do estudo de coorte. Então o estudo de coorte ele é classicamente estabelecido para a gente avaliar risco, certo? Então, fazer um estudo de coorte e não analisar risco é quase um desperdício. E o nosso a nossa e o risco relativo ele é obrigatório, tá? No vídeo que eu fiz sobre estudo de coorte, eu falei um pouquinho sobre como avaliar risco em estudos de coorte, tá? Que tem pelo menos 2 formas diferentes de fazer isso. Então acho que é bem interessante vocês assistirem o vídeo. Então ele usou o risco relativo por quê? Porque ele acabou fazendo uma coorte fechada, uma coorte de funcionários públicos em que cada um tem um CIAP. Você acaba tendo uma pouca perda, né? Você tem perda, mas a perda é quase desprezível. É diferente de fazer uma coorte populacional. A coorte populacional é desesperadora, né? Então as pessoas mudam de cidade, mudam de bairro, mudam de país, casam, trocam de nome, entendeu? Trocam de mulher, trocam de marido, trocam de família. Então é muito louco. A mobilidade urbana é gigantesca e para quem faz uma coorte isso é muito complicado. A Corte de Pelotas, inclusive, ele tem uma equipe que ele vai em outras cidades, eles investem, por exemplo, a pessoa muda de cidade, eles têm uma equipe que eles vão atrás dessa pessoa, tá? Então, o Projeto ELSA, ele praticamente tem uma coorte fechada, onde ele consegue trabalhar com risco relativo. Nas coortes abertas, onde você tem muita mobilidade, nem sempre é possível trabalhar com risco relativo. E vocês podem ver que quando você tem um consumo moderado, eles conseguiram detectar fator de proteção. Porém,
isso não é suficiente para estabelecer que o consumo de café pode reduzir a pressão arterial. Então não dá. Por quê? Porque a gente precisa de várias pesquisas acontecendo. Então é necessário ter uma, duas, três, quatro, dezenas de pesquisas. E depois disso a gente consegue fazer uma revisão sistemática com meta-análise, e aí na meta-análise a gente consegue estabelecer que de fato o consumo de café pode ser um risco ou uma proteção para a hipertensão arterial. Entendeu direitinho isso? Então, na verdade, um artigo só, uma corte só não é suficiente para a gente definir o conhecimento científico. A gente precisa de várias coortes, de várias pesquisas, de vários artigos. Por isso é que a discussão desse artigo é tão interessante. Ele traz para a gente uma coisa muito legal. Assim, apesar dele ter feito um trabalho muito bem escrito, muito bem bolado, ter publicado numa revista de altíssimo impacto, ainda há dúvida. Ainda é possível fazer outras pesquisas para avaliar o consumo, a relação entre o consumo de café e a hipertensão arterial. Ou melhor, não a relação, mas a influência do consumo de café sobre a hipertensão arterial. Porque a relação é vista no estudo transversal e a influência é vista no estudo de coorte. Então, há espaço ainda para pesquisar a influência do consumo de café na hipertensão arterial, porque esse artigo e a discussão, o que a discussão trouxe é que as revisões sistemáticas com meta-análise ainda não concluíram não estabeleceram que existe realmente uma influência positiva ou não entre o café e a hipertensão arterial. Isso é muito legal, tá? E a gente vê isso aonde? Na discussão. É a discussão, a parte do artigo onde a gente consegue identificar as novas hipóteses e se realmente as perguntas, as dúvidas já foram respondidas. Que inclusive foi algo que Renata já trouxe em aulas anteriores. Não é, Renata? Entendeu? Sim, professor. Estou entendendo. Beleza. Então, ainda há dúvida a respeito do problema de pesquisa. E ele fala uma coisa controversa também. Ele fala que ele é um estudo pioneiro. Será que ele é um estudo pioneiro? O que vocês acham? Professor, eu tive uma dúvida em relação a isso também. E Carlos Anselmo não me deixou falar isso. E eu critico, eu critico em toda a banca, viu, Renata? Assim, Ele na não verdade, deixou. é uma Eu crítica. trouxe várias provas para ele de que era pioneiro, mas ele achou que era muita arrogância. Arrogância científica, ele falou. Claro. Isso faz parte, viu, Renata? Assim, e eu falo isso por quê? Porque, na verdade, isso, durante muito... toda a banca, quando eu vejo isso, eu acho que tem essa exceção que o professor Carlos Anselmo não deixou Renata colocar na dissertação dela, mas eu acho que, não vou dizer que 10 em cada 10 mestrandos e doutorandos, mas vamos dizer 9 em cada 10 colocam, esse é o primeiro trabalho, os trabalhos são raros, é um trabalho pioneiro, e em todas as bancas que eu participo, eu critico, tá? Por que eu critico? Porque é muito difícil. Primeiro, que a originalidade não existe, gente. Então, existem centenas de milhares de pessoas pesquisando sobre o nosso tema no mundo inteiro. Será que ninguém teve a mesma ideia? Será que a ideia original é a nossa? É difícil, provavelmente não. Provavelmente alguém já fez em algum lugar no mundo, nem que seja na Nigéria, em Uganda, na África do Sul. De repente alguém fez um trabalho e publicou numa revista local, uma revista regional que não está indexada no PubMed, e a gente não conseguiu encontrar. Então é muito difícil a gente garantir que o nosso estudo é pioneiro, tá? Mas durante muito tempo eu tinha vontade de criticar e não criticava, eu ficava calado. Hoje não, hoje eu falo. Por quê? Porque eu fui ajudar uma amiga minha a submeter um artigo há alguns anos atrás numa revista de alto impacto, e nas orientações aos autores tinha isso, para não colocar na revista. Eles colocaram que não aceitavam que no corpo do artigo que em algum momento você colocasse que o estudo era pioneiro, que não existiam outros artigos,
ou sobre a raridade da descrição. Porque eles explicavam porque isso era muito difícil para o editor e para os relatores comprovarem se realmente aquele era um estudo pioneiro. Então eles pediam para que não se colocasse isso no corpo do artigo. Então quando eu vi isso, eu falei, nossa, agora eu não vou ter mais vergonha de criticar. Então hoje eu critico. Então é muito difícil. A gente tem que colocar na nossa cabeça que é muito difícil a originalidade, assim, o ineditismo é algo. Eu não estou falando de originalidade, porque como vocês vão ser doutores, né, vocês estão no doutorado, vocês têm que fazer um trabalho original. Mas o trabalho original não necessariamente é um trabalho inédito, tá? Então o ineditismo é muito difícil, tá? Outras pessoas já tiveram a mesma ideia que a gente, com certeza. Então, com certeza, os nossos trabalhos não são inéditos. Felipe colocou colocar não encontrado em plataformas indexadas. Pois é, assim, mas isso é muito difícil. Será que você fez realmente uma busca adequada? Eu critico, viu, Felipe? Eu critico. Não conseguiu. Assim, às vezes você não conseguiu, mas se a gente for usar uma outra estratégia de busca, a gente consegue encontrar. E outra coisa, o fato de não existir em revistas indexadas não significa que teu estudo é inédito, que você é pioneiro, tá certo? Então, para você ter certeza que você é pioneiro, você tem que buscar as publicações não indexadas, a literatura cinza, entendeu? Os estudos que terminaram e não foram publicados, os estudos que foram apresentados em congresso e não foram publicados, tudo isso é pesquisa. Então tudo isso derruba a nossa tese de ineditismo, tá certo? Mas assim, quem vai determinar se você deve ou não colocar isso na tua tese não sou eu, é o teu orientador. Essa é a minha opinião. Isso é uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Eu não tenho certeza se eu já falei. Quem manda é o orientador, tá certo? O que eu tô colocando é muito complexo ser professor de metodologia. Por quê? Porque o professor de metodologia fala um pouquinho sobre o que fez, o que leu, o que aprendeu, tá? E se você colocar numa sala 20 professores de metodologia para discutir metodologia, provavelmente vai ter briga, tá? Porque ninguém tem a verdade absoluta, ninguém é proprietário da verdade absoluta. Existem várias verdades no mundo, existem várias formas de se fazer pesquisa e se elaborar uma metodologia. Então, o que eu estou discutindo com vocês é um pouco da minha visão, da minha experiência, e é por isso que eu gosto de trazer artigos científicos para a gente tentar discutir sobre a experiência dos outros, sobre a metodologia dos outros, e não apenas da minha. Então tem algumas coisas que eu falo, mas essa é a minha verdade e não é a verdade única. Existem várias outras verdades. Pode ser que o orientador de vocês fale, não, coloque sim, você tem que vender seu peixe, coloque que é um estudo inédito, coloque que não existem outros estudos apresentados. Eu falo isso essa é apenas a minha opinião, tá certo, gente? E quem manda, quem determina o que vocês devem fazer e devem colocar no trabalho de vocês, vocês junto com o orientador de vocês. Quem manda é o orientador, tá certo? Eu não quero briga com ninguém. Beleza, gente. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa para discutir. Então, eu acho que da minha listinha é isso. Ok? Compreenderam direitinho? Para quem não leu, vale a pena ler, tá? Primeiro, é um tema interessante. Se vocês não gostam de café, vocês conhecem pessoas da família de vocês que gostam de café, que são hipertensas, então eu acho que é um tema super interessante, super cotidiano. Ele está muito bem escrito, é de um grupo muito bom, tá?
eu acho que é brasileiro, é um estudo brasileiro e que vale a pena ser lido. Publicado numa revista excelente e que vale a pena ser lido, até por aprendizado, tá? Eu estimulo muito quem leu, leia novamente, e quem não leu, leia várias vezes, tá certo? Eu acho que é bem interessante. A gente aprende sempre. Ok? Mais alguma dúvida? A, a metodologia da aula, eu fiz essa pergunta no início, tá? Mas eu estou repetindo de novo. A gente pode continuar utilizando essa metodologia de discussão. Vocês estão aprendendo. Sim, professor. Sim, estamos sim. Então é Eu isso. acho só uma coisinha, professor Marcos, muito importante, porque assim, com as explicações você falou, né? Leiam de novo, né? Quem leu, leia novamente. Porque quando a gente lê novamente, depois das discussões, né? Tem uma visão completamente diferente, Sim. fica mais claro, não é? Ou até mesmo, Aglaé, se você puder ler um pouquinho, pegar um livro clássico de metodologia, pode ser Medronho, pode ser Rucariol, pode ser ou qualquer grande autor de epidêmio, Fletcher e Fletcher, dá uma olhada no que tem no livro sobre estudos de coorte, entendeu? Vale a pena ler a teoria. O que precisa ter um estudo de coorte? Precisa ter a definição de um desfecho primário, precisa ter um desfecho secundário. O que é um desfecho secundário? Tá? Como definir uma coorte no início? Como acompanhar uma coorte? Como definir os fatores de exposição? Então, tem detalhes sobre estudos de coorte bem interessantes nos textos de epidêmio, que se a gente der uma lida com calma e depois a gente lê o artigo tentando identificar esses componentes metodológicos, a gente aprende muito, tá? E a outra coisa que a Glé colocou, não lê só uma vez, lê uma, duas, três, pega um outro estudo de coorte interessante, dá uma olhada para ver o quanto ele se aproxima e ele se afasta desse estudo do projeto ELSA, o que é que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Nenhum estudo é perfeito, tá? Tem um monte de falha nesse estudo, o próprio autor coloca, e a gente já discutiu algumas falhas da metodologia desse artigo. Nenhum estudo é perfeito. Mesmo os artigos nos melhores centros, publicados nas melhores revistas, eles têm falhas. E é por isso que a gente tem que fazer uma leitura crítica. Então, essa disciplina, ela visa não só aprender um pouco sobre metodologia, refletir sobre a nossa pesquisa, mas também desenvolver a nossa capacidade de leitura crítica sobre o conhecimento científico, tá certo? E é por isso que eu insisto com vocês que é importante ler a teoria metodológica e ir atrás do delineamento metodológico clássico. Como é que se faz o estudo caso-controle? Como é que se faz o estudo de coorte? Agora eu vou para a parte prática, vou ler uma coorte. Esse artigo é uma boa coorte. É uma coorte bem planejada, bem conduzida, bem avaliada. Tem muitos dos componentes obrigatórios de uma coorte estão presentes nesse artigo, tá? Então é importante a gente ler uma, duas, três vezes, ler o que é um estudo de coorte, como se delineia um estudo de coorte, quais são os componentes metodológicos que devem estar presentes no estudo de coorte, e depois conferir tudo isso no artigo científico e fazer isso em toda a leitura, tá certo? Ok? Então, gente, é isso. Se tá todo mundo, se a missão está cumprida, então a gente pode parar por aqui. Vou fazer que nem eu faço sempre, vou renderizar o vídeo e mandar para o YouTube e passar o link para vocês. Se vocês depois quiserem assistir de novo, ver algum comentário, discordar, tá? Podem discordar, viu, gente? Sou democrático, pode discordar. Aquilo lá não concordei, não gostei, sugiro fazer diferente. Pode sugerir, tá certo? Estamos abertos para tudo, ok? Beleza, gente? Boa segunda, boa semana. Paramos por aqui, tá?
Até mais. Até a próxima segunda. Tchau, pessoal. Tchau. Bom dia, conhecimento. Até logo, boa semana.